Fala galera do AES Gamer, chegando para trazer mais um vídeo para vocês. Aí esse que é o vídeo pós-vitória contra a equipe do Vélez Sarsfield pela segunda rodada do campeonato aí da terceira temporada da Master League, Liga D terceira temporada, onde ganhamos 1000 pontos pelos jogos e incríveis 400 pontos, 50 por 4 gols, né? Aliás, por 8, né? Então dá 400 aí, certo? 50 pontos cada um, né? Vezes aí então 8, 400 pontos. Aí você vai vendo então os jogadores que jogaram a partida. Esses que tem notas azuis aí são os jogadores que jogaram a partida. Como nós já anunciamos, estamos jogando com a equipe teoricamente reserva, né? Mais algumas contratações que devem entrar sempre no segundo tempo. Então são esses os atletas dessa partida dos 8-0 contra a equipe do Vélez Sarsfield. Jogo no AES Stadium. Vou pedir para você que, se você tem gostado do nosso canal, deixa o like e compartilhe. Isso ajuda muito no crescimento do nosso trabalho. Ajuda a plataforma do YouTube achar como relevante o nosso vídeo e repassar aí para o maior número de pessoas possíveis na própria plataforma. Vamos começar aqui por estar na classificação de assistência. Vamos ver o que vai mostrar aqui para nós. Vai aparecer aí na classificação então da artilharia o Hanson com 5 gols nessa partida. Não tinha feito nenhum na primeira partida, essa é a segunda. Então ele é o líder isolado agora nesse momento. O segundo é Catatal com 3, Leonardo Pinheiro é o terceiro com 2, Gala Marini do Avaí é o quarto com 2, quinto Dagoberto do Inter com 2, sexto Fusca da Portuguesa com 2, sétimo Luiz Fabiano do São Paulo com 2 e oitavo Richardson do Ipatinga também com 2. A nona colocação é do Lê do AES Games com 1, décimo colocado Márcio Jonathan do AES Games também com 1, décimo primeiro Jefferson do Gama, 12º Maxwell do Gama, 13º Matias do Gama e 14º Obodo do Gama, todos com 1. 15º Michue do Avaí, 16º Pará dos Santos, todos também com 1. No ranking então das assistências tem Koba Abobacar do Avaí com 2, Paredes do PSG com 2, na terceira colocação Leonardo Pinheiro, quarto colocado Lê e quinto Edno, todos do AES Games com 1, sexto colocado Marcelão do Gama, sétimo colocado Michue do Avaí, oitavo colocado Elano dos Santos com 1. Do outro lado da página tem o Dagoberto na nona colocação do Inter, décimo colocado Alessandro do Inter, 11º colocado Gladson do Inter, todos com 1 também. 12º colocado Murillo do Nacional da Colômbia, 13º Bergson do Nacional do Uruguai, 14º Clayton do Vélez, 15º Márcio Oldra do River e 16º William José de São Paulo, todos com 1. Então aí trazido aqui esse tópico para você que abriu aí logo de vereda aqui no tutorial. Nós vamos salvar de uma vez, né, pessoal? Porque a gente sempre bota para salvar automaticamente. Mas como nós ganhamos um jogo de 8-0, não dá pra ratear aqui, aconteceu alguma coisa aqui com uma luz, alguma coisa do tipo, e nós tomar um VO, alguma coisa do tipo, e não ter essa pontuação aí no campeonato, certo? Lembrando que o Hanson fez 5 gols, que jogou o Hanson nessa partida, vou ter que contar, não tá no mapa, nós estamos dando uma oportunidade para ele, porque nós escolhemos aí no início do AES Games o Santoya para ser o titular, ele foi muito melhor até inclusive nos jogos amistosos. O Márcio Jonathan obviamente não tinha concorrente para ele, o Duda também em tese não, eram titulares, mas o Santoya estava na briga, ele ali, o Burt e o Hanson, para ver quem seria o centroavante titular da equipe, certo? Então trazendo para vocês aqui rapidamente então o calendário, os jogos aí da segunda rodada. Então tivemos aí River Plate 3, São Paulo 2, grande vitória do River Plate em casa no Monumental de Nunes contra a equipe do São Paulo. Ipatinga 3 para cima do Nacional, vitória da equipe do Ipatinga em Minas Gerais, uma vez que a equipe do Ipatinga tinha perdido para a equipe do AES Games na primeira rodada por 1-0, aí mesmo em Minas Gerais, né? No Mineirão. Portuguesa perdeu no Canindé para o Santos, um confronto direto para equipes que estavam aí querendo brigar pelo título, né? O Santos continua querendo brigar, a Portuguesa começa a ficar um pouco mais para trás. Paysandu perdeu em casa no Mangueirão para o Atlético Mineiro, isso fica muito ruim para o Paysandu, 3-0 para a equipe mineira. Gama 2, Nacional 1, Nacional de Cali no caso, grande vitória entre duas equipes verdes e brancas aí, né? Alviverdes, né? Ganhou a equipe do Distrito Federal, né? Em casa 2-1. Paris Saint-Germain empatou em 1-1 com o Curitiba, falha no segundo jogo em casa da equipe do Paris Saint-Germain. AES Games 8, simplesmente 8 para cima do Vélez da Argentina,
Será que o Vélez vai brigar para não cair nessa temporada aí por causa dessa derrota aí para ES Games? Vamos ver e aguardar para ver. Internacional em Porto Alegre, no Beira-Rio, 3-2 para cima do Avaí. Grande vitória da equipe de Porto Alegre, que vai aí também se consolidando aí com uma grande vitória. Então, trazido para vocês essas informações, a gente vem aqui, né, para a classificação. Então aqui na classificação tem agora a equipe do ES Games líder do campeonato de novo. Fazia muito tempo que ainda não perdia a primeira liderança, né? Perdemos aí no jogo passado, começando do zero, por questão de saldo de gol, né? Porque em pontuação nós estávamos na mesma. E a equipe do ES Games então agora é líder isolado com 2 vitórias, né? Em 2 partidas, 9 gols feitos, nenhum sofrido, 9 de saldo. A equipe do Santos é segunda colocado, nada diferente do ano passado, 6 pontos aí. Só que com um saldo de 3, né? Porque aí fez 3 e não tomou nada. A terceira colocação é do Internacional, que sobe na tabela, tem aí 6 pontos, certo? Em 2 partidas. Quarta, a equipe do Atlético Mineiro com 3. Quinto, Ipatinga com 3. Sexto colocado, Nacional de Cali com 3. Sétimo colocado, Portuguesa com 3. E a oitava colocação do Gama também com 3. Na outra página, o nono colocado é o Nacional do Uruguai com 3, 10º colocado o River Plate da Argentina com 3. Achei que o River Plate tinha ganhado o primeiro jogo, me confundi lá, hein? Mas ganhou agora, tá? Então subiu com uma posição intermediária, 10º colocado, 11º colocado Paris Saint-Germain com 2 pontos, 2 empates. São Paulo, 12º colocado, surpreendente por enquanto, São Paulo na 12ª colocação com 1 ponto. Avaí, 12º colocado com 1 ponto também. Surpreendente, Curitiba, 14º colocado, né? Também com 1 ponto. E aí Paysandu 15º, na primeira vaga da zona do rebaixamento, penúltimo colocado do campeonato, na 16ª colocação, último colocado aí sim o Lanterninha. Aí ambas as duas equipes caindo para a segunda divisão, por enquanto em 2 rodadas, é cedo de falar isso, mas também estão ali, né? O Vélez Sarsfield, o último colocado aí com 0 ponto e já com menos 10 de saldo, tinha perdido o primeiro por 1-0 e agora toma mais 9 da equipe do... Aliás, tinha perdido por 2-0, né? Toma mais 8 da equipe do ES Games, então tem menos 10 de saldo, certo? Complicado para a equipe do Vélez, né? Complicado. Mas enfim, se eles tomaram 10, eles tomaram 8 de nós, né? E eles tinham feito 1, então tinha sido 2-1 o jogo que eles perderam. Trazido essas informações aqui para vocês, então, vamos aqui apenas confirmar então ainda para vocês. O ranking de assistências aqui nós já mostramos, a informação do time vamos mostrar só da equipe do ES Games. A equipe do ES Games então aí que é a primeira colocada na liga com 100% de aproveitamento, 2 vitórias, nenhum empate, nenhuma derrota, 9 gols feitos, nenhum sofrido, 9 de saldo, nenhum amarelo, nenhum vermelho, ocupando a 32ª colocação no ranking da UEFA. Tem o Diego Cavalieri com 6.3 de nota, o Dedé 6.0, Gopko 6.5 de média, Gabriel 6.3, Luskin 6.3, Ganish 6.0, Stein 6.3, Tcheco 6.3, Burchett 6.3, Leonardo Pinheiro 7.3, 2 gols e 1 assistência, Hanson 7.5 de média, ele tinha 9 aí no jogo passado de média, que ele ganhou de nota, hein? Surpreendente, acho que é a melhor nota que aqui da história da Master League aí de algum jogador. Nós vamos ter que conferir depois, mas acredito que seja isso e depois nós vamos confirmar para vocês. Hanson 7.5, então 5 gols. Na competição é o artilheiro isolado por enquanto. Ivarov não estreou ainda, Stremer também não, Mário Fernandes também não, Rafael também não. 6.5 pro Segato, apesar que o Rafael jogou aí o primeiro jogo, mas não somou nota, né? Entrou muito tarde no jogo, não teve nota suficiente. Segato estreou hoje 6.5, o Jean não jogou ainda, Periquito também não jogou ainda, o Ed não jogou hoje, 6, né? Tem uma assistência. Não poderia dizer que foi uma assistência porque ele cabeceou a bola na cobrança de escanteio, deu no travessão e sobrou pro Leonardo Pinheiro, não que ele quisesse fazer, né, essa assistência, ele deu mais sorte que juízo, né, e aí então o nosso querido Leonardo Pinheiro guardou, né. Então o próximo jogador aí é o Lê com 7.5 de nota, 1 gol e 1 assistência, estreou hoje o Lê aí nessa temporada, fez grande partida o Lê, vou ter que contar, hein. O Burt que se cuide. Em princípio o Burt sai de titular no próximo jogo, mas o Lê aí tá na cola aí também querendo, mas o Burt também fez grandes partidas na pré-temporada ali que candidatou ele a ser titular. Márcio Jonathan 7.0 de nota, 1 gol, né, no primeiro jogo. Santoya não jogou ainda, Cruz também não, Michel Castro também não, Yarit também não, Carlo Hilari também não, Ramírez também não, Urreta também não, Yoga também não, Duda também não. Esses são os jogadores da equipe do ES Games, tá? Então, trazido essas informações, né, temos ainda aqui para trazer para vocês
a questão aí do calendário da terceira rodada. Nessa terceira rodada vamos ter Nacional do Uruguai contra a equipe do Internacional no Grand Parque Central, né, conhecido como Estádio de Montevideo, no Uruguai. São Paulo e Gama no Morumbi. Nacional de Cali e Paris Saint-Germain no estádio Atanásio Girardot em Medellín, na Colômbia. Atlético Mineiro e EAS Games no Mineirão. A equipe do EAS Games vai voltar ao Mineirão, já jogou contra o Ipatinga lá. Vitória por 1-0, a equipe do Atlético Mineiro veio bem, ganhou o jogo aí, o último por 3-0 fora de casa do Paysandu. Santos e Ipatinga na Vila Belmiro. Santos na briga pela liderança junto com a equipe do EAS Games, perde apenas no saldo de gol. Vélez Sarsfield vai jogar aí contra a equipe da Portuguesa na Argentina, no estádio do Atanar agora me fugiu o nome ali, mas enfim, no estádio em Buenos Aires, na Argentina. Vélez e Portuguesa, Curitiba e Paysandu no Paraná, no Couto Pereira. Avaí e River Plate aí no estádio da Ressacada em Santa Catarina. Então, trazido essas informações aqui para vocês, vamos trazer as informações então das outras ligas, tá, pessoal? Então aqui a classificação da Liga então A para vocês. Liga A, que tem a equipe do Milan com 9 pontos na liderança. A Inter de Milão é a segunda também com 9 pontos. Terceiro, Juventus com 7. Quarto, Messina com 7. Quinto, Palermo com 5. Sexto, Sampdoria com 5. São as 6 equipes que vão se classificando para o campeonato da UEFA da temporada que vem, com as 6 vagas. O sétimo colocado é o Treviso com 4 e o Udinese é o oitavo colocado aí com 4, fechando a primeira página. Segunda página tem a Fiorentina na 9ª colocação com 3, décimo colocado Roma com 3, 11º Livorno com 3, 12º Empoli com 3, 13º Lazio com 2, 14º Lecce com 1. Na zona maldita, na zona do rebaixamento, a Regina é 15º, penúltima colocada com 0 pontos, e o Parma o último colocado aí com 15 pontos aí, aliás, com 0 pontos as duas equipes, né? 15º e 16º colocados aí da Liga A para vocês. Na Liga B, então, temos o Málaga surpreendente na primeira colocação com 9 pontos. Segunda colocação é do Real Madrid também com 9. Terceiro, Valência com 7. Quarto, Sevilla com 6. Quinto, Osasuna com 6. E na sexta colocação, Barcelona. 6 equipes que vão se classificando para o campeonato da UEFA da quarta temporada pela Liga B. O Barcelona, surpreendentemente, no momento é o 6º colocado, mas são 6 pontos. Aí se vencer uma, chega na liderança. E também o Barcelona, que também estava na liderança no jogo passado, deve ter perdido esse jogo aí. Sétima colocação é do Deportivo La Coruña com 6. E o oitavo colocado, o Villarreal, fechando a primeira parte da tabela aí de classificação do Campeonato Espanhol Liga B. A equipe do Villarreal com 6 pontos. A 9ª colocação é do Getafe com 4, 10º colocado Real Mallorca com 4, 11º colocado Racing Santander com 3, 12º colocado Real Sociedad também com 3, 13º colocado Atlético de Madrid com 1, 14º Real Betis com 0, e aí na zona maldita da degola, caindo para a segunda divisão da Liga B, o Espanhol na 15ª colocação, aí penúltima colocação do campeonato da Liga B, com 0 pontos, e junto com ele o Cádiz na última colocação, aí o Lanterninha, 16º colocado, também com 0. Na Liga C, então, temos aí a primeira colocação com o Stuttgart da Alemanha com 7 pontos, segundo o Bayern de Munique com 7, terceiro Hertha Berlim com 6, quarto colocado o Celtic com 6, quinto colocado o Bayer Leverkusen com 6, e na sexta colocação o Hamburgo também com 6. São as 6 equipes que vão se classificando aí para o campeonato da UEFA da quarta temporada pela Liga C. Sétima colocação é do Hannover com 6 e o oitavo, o Porto, também com 6 pontos, fechando a primeira página. A segunda página tem aí o PSV na 9ª colocação com 5, décimo colocado o Schalke 04 com 4, 11º colocado o Heerenveen com 3, 12º colocado o Feyenoord com 3, 13º colocado o Werder Bremen com 2, 14º colocado o Dinamo Kiev com 1, e aí na zona maldita, na zona caindo para a segunda divisão da Liga C, por enquanto o Ajax, 15º colocado com 0, e o Fenerbahçe, 16º colocado, é o lanterna aí da competição, também com 0. Então, trazido essas informações aqui para vocês, a gente vai trazer então aqui para vocês informações a mais aí então para vocês, né? A Copa acho que ninguém jogou ainda, vamos ver, só para nós ver a classificação, para a gente não ficar por dentro de tudo. Aqui ninguém jogou ainda, né? Acredito que não. Aqui já teve a segunda rodada
Aí temos o São Paulo na primeira colocação e a Fiorentina na segunda colocação, os dois primeiros colocados aí do grupo A, tendo o Deportivo La Coruña na terceira colocação e o Hamburgo na quarta. No grupo B, Juventus é o primeiro, Valência é o segundo, Ipatinga o terceiro e o Málaga é o quarto colocado. Grupo C, Roma, primeiro colocado, Bayer Leverkusen é o segundo, aqui não teve ainda 2 jogos, né? Então nós não vamos citar, teve 2 jogos apenas aqui. E aqui ainda não houve os 2 jogos aí no grupo C e no grupo D, certo? Então não vamos citar porque senão nós vamos tomar muito tempo aqui, certo? Temos aqui então a Copa da Liga, ainda não aconteceram os jogos, né? Então só para nós conferir, nada de jogo por enquanto, então saímos fora daqui. Classificação da UEFA não muda nada por enquanto, né? Ela vai mudar só na 8ª rodada. A sala de recordes então tem a classificação total de gols e assistência. Aí o Forlan tem 83 e o Márcio Jonathan tem 81, né? O Forlan tinha 82, deve ter feito um gol aí nessa partida. Van Nistelrooy é o terceiro com 79, quarto Miller com 86, aliás, 66. Depois tem o Kaká na quinta colocação com 53, o Iaquinta na sexta colocação com 52, o Totti na sétima colocação com 50 e o Del Piero aí na 8ª colocação também com 50. A 9ª colocação do David Silva, ou aliás, David Vidia, do Barcelona com 49, Santoy é o 10º colocado com 47, não está jogando, então está decaindo aí, ele que já chegou a estar na primeira página ali, 8ª e 7ª colocação. Gilardino, 11º colocado com 47, Luiz Fabiano, 12º colocado com 45, Kempes, 13º colocado com 44, Llorente, 14º colocado com 41, Maxwell, 15º colocado com 40 e o Neymar, 16º colocado com 40. No ranking das assistências tem o Di Maria com 37, segundo o Sarrin com 25, terceiro o Aquilani com 21, quarto Heraldo com 21, quinto Salih Hamdesic da Juventus com 19, sexto Schweinsteiger 19, Vicente é o 7º colocado com 19 e 8º colocado o Kaká com 18. Nona colocação do Elano com 18, 10º colocado o Pirlo com 18, 11º colocado o Robin com 17, 12º David Foster com 17, 13º Seedorf com 16, 14º Forlan com 16, 15º Schneider com 16 e na 16ª colocação o Montilho também com 16. Então, seguindo aí para vocês a classificação por pontos, né? Tem Márcio Jonathan aí na liderança com 7.17, não tem jogado. Não jogou pelo menos o segundo jogo. Messi 7.02 de nota. Terceiro Ibrahimovic com 6.68. Quarto Sérgio Ortmann com 6.67. E Raul, então, quinto colocado com 6.84. São os 5 melhores atacantes na Master League. Meio campo tem o Altin Top na primeira colocação com 6.94, Seedorf é o segundo com 6.93, Xavi é o terceiro com 6.91, quarto Sarrin com 6.84 e Biancucci o quinto colocado com 6.83. 5 melhores zagueiros tem o Zambrota na primeira colocação com 6.61, Parado Santos é o segundo com 6.61, Fusilli do Santos é o terceiro com 6.60, Churran da Internacional é o quarto com 6.59, Sebastião Ares do PSG é o quinto com 6.58. Os 3 melhores zagueiros são Júlio César da Internacional, Casillas do Real Madrid, Frolovic do Hannover, todos eles com 6.50 de nota. Lembrando que Castellati e Rogério Ceni se aposentaram na Liga 2006 e terminaram com as melhores notas, mas estão aposentados. Nós não contamos aí para essa temporada. Tá aí os resultados da temporada então para vocês, mais uma vez, né? A equipe do ES Games, né, tem 2 vitórias então no campeonato, certo? Nenhum empate, nenhuma derrota, 9 gols feitos, nenhum sofrido, 9 de saldo, nenhum amarelo, nenhum vermelho, ocupa a primeira colocação na Liga, 100% de aproveitamento, é a 32º colocado no ranking da UEFA, a Copa ainda não começou, Supercopa ainda não participa e o campeonato da UEFA, a equipe ainda também não jogou, certo? Então, trazidas essas informações para vocês, vamos aqui rapidamente trazer as informações então do nosso adversário do próximo jogo. A equipe do Atlético Mineiro que deve vir aí com o goleiro Fábio, né? O Atlético é quarto colocado no momento, com a camisa de número 12. Primeiro zagueiro pelo lado direito é o Kim com a 10, estranho. Segundo zagueiro pelo lado direito é o Márcio com a 4. Lateral direito é o Tinga com a 2. Lateral esquerdo aí é o Ícaro com a 6. Primeiro volante e o meio campista aí é o Márcio com a 21, né? Primeiro meio campista pelo lado esquerdo, o Marquinho com a 11. Segundo meio campista pelo lado direito, o Jean Paulo com a 7. Primeiro atacante pelo lado direito, o Pedersen, norueguês, com a 18. Segundo atacante pelo lado direito, o Gavião com a 19.
Ele que tem 62 partidas, né? 9 assistências e 23 gols para a equipe do Atlético Mineiro. E tem aí o Jô, centroavante aí da equipe do Atlético, com 67 partidas, 8 assistências, 19 gols. Ele que é o número 9 aí, centroavante da equipe do Atlético Mineiro, com 24 anos de idade. O melhor jogador aí, a estrela da equipe é o Ícaro. Atlético Mineiro que deve vir também no 4-3-3. Certo, pessoal? Então, trazido essas informações aí pra vocês, a gente vai ficando por aqui, certo? E aí no próximo jogo, então, a gente vai se encontrar para fazer aí o jogo agora contra o Atlético Mineiro, certo? Ficamos por aqui, esperamos vocês aí no próximo vídeo. Até lá!